geração de costureiras, é o seguinte, para fazer a manga bufante, a gente precisa de bastante tecido, né? Quanto de tecido? Aí é que vem o negócio, não tem uma regra, tá? Se você quer muito bufante, logo você vai colocar muito tecido. Se você quiser menos bufante, só um fofinho aqui, você vai colocar menos tecido na modelagem, menos papel na modelagem, tá? A gente ainda não começou a fazer a modelagem, a interpretação do modelo da manga bufante. Por quê? Porque eu quero que você tire a medida do teu braço. Aliás, você já mediu, né? Você já mediu a circunferência. Circunferência, gente, se mede bem. Algumas alunas reclamaram porque eu não filmei fazendo a circunferência do meu braço. Enfim, não tinha me dado conta, mas eu respondi, inclusive, lá na aula mesmo, aqui na plataforma, tá? Logo abaixo da aula. Inclusive, fica a dica, às vezes a sua dúvida já foi sanada aqui nos comentários, tá bom? E se você tiver dúvida, coloca aqui embaixo que eu te respondo também, tá bom? Ó, você vai pegar a fita métrica, vai medir a circunferência do teu braço ali na altura da vacina, tá? E vai ver quanto que dá. E aí, gente, é o que eu falei, não é uma regra, mas eu gosto de fazer o dobro, a largura dessa manga bufante, que vai bastante tecido para poder franzir. Eu gosto de fazer no mínimo o dobro, tá? Mas pode ser mais. Então, o dobro da circunferência do meu braço. Então, por exemplo, aqui, ó. O meu braço tem 27 de circunferência. Ou seja, vai ter que ter 54 centímetros essa circunferência de manga, né? Como que vai ficar? E aí você pode fazer um teste aí pra você, ó. 54, no meu caso, vai ficar assim, ó. Ela vai ficar nessa largura, tá? Aí você vai pensar, nossa, mas fica muito. Não, não fica. Porque o tecido, ele nem é tão armado, mas poderia também ser num tecido armado, depende da proposta, né, gente? A nossa proposta é de um tecido mais fino mesmo. É um algodão, então dá pra franzir bastante, que mesmo assim não vai ficar aquela coisa, sabe? Vai ficar igual na modelagem da inspiração, tá bom? No modelo que a gente tá seguindo mesmo. Eu fiz o dobro da circunferência do meu braço. Então, se você gostou, se você quer igualzinho, faça desse mesmo jeito, tá? O dobro da circunferência do teu braço. Anota aí, o dobro da circunferência do seu braço. Não é uma regra, mas vocês podem seguir o modelo da manga da minha blusinha como uma média, tá? Então, por exemplo, Jane, eu gosto de bufante, mas não quero tanto como na blusinha que você fez. Então, você põe menos. Pode colocar uns 10 centímetros a menos do que o dobro da circunferência do teu braço. Então, no meu caso, que é 57, o dobro da circunferência do meu braço, eu poderia colocar menos 10 centímetros, que daria 47. Logo, essa circunferência, né, esse tamanho de manga, ficaria menor, ficaria menos bufante, né, menos largo e menos bufante mesmo. O franzidinho aqui também acaba diminuindo, tá bom? Então, se você quer mais, você também pode colocar mais, 10 centímetros a mais, 20 centímetros a mais. Aí, gente, o céu é o limite, tá bom? Então, vamos lá colocar a interpretação de modelo da manga bufante em cima da nossa base de manga. Olha só, gente, copiei, tá, a manga, igual eu copiei o corpo em outro papel, tá bom? Modelagem base. Assim, eu copiei o molde base da manga aqui nesse papel. Primeira coisa que a gente vai fazer são 3 traçados, tá? Um paralelo aqui ao centro da manga, mais ou menos com espaço de 5 centímetros, tá? Até uns 7 centímetros no máximo. Então, tem que ficar aqui, ó, um espaço considerável do centro da manga. Vou colocar aqui, ó, centro manga, tá? E aí, a gente vai colocar também, além desse traçado, a gente vai colocar o comprimento da manga. O comprimento da manga a gente mede lá do ossinho do nosso ombro, né, aqui, olha, até aonde a gente quer. Eu quero a minha aqui. Então, vamos ver? Mas pode fazer, gente, do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, 23 centímetros de manga que eu preciso ter. Só que a manga bufante, gente, ela faz um fofinho aqui embaixo, tanto embaixo como em cima. Mas aí, eu já vou colocar essa margem de fofinho aqui na parte da barra. Então, ao invés de ser 23 centímetros esse comprimento, eu preciso de mais tecido para a manga fazer o fofinho, tá? Eu fiz a marcação de 23 e vou colocar mais 4 centímetros, que vai ser o valor para dar esse fofinho, tá? Pode ser mais, pode ser um pouco menos, no mínimo 4 centímetros. Eu coloquei 4 centímetros, mas pode ser até uns 5, tá? Que é um valor a mais
do comprimento da manga pra poder ter esse extra, né? Pra poder fazer ali o fofinho quando a gente colocar o elástico e tudo mais, tá? Feito isso, aqui em cima, a gente também tem que colocar, mas aí a gente vai colocar depois que a gente abrir essa manga. A gente vai abrir pra quê? Pra ter tecido, pra poder franzir, tá? Então, ó, vou riscar aqui as laterais conforme está. Já já a gente vem aqui, tá? Pera lá. Vamos cortar. Olha só, gente, prolonguei aqui o risco também e vou enumerar, tá? Pra gente não se perder. 1, 2, 3 e 4. Corta nesses traçados que a gente fez. Show! Agora, gente, a gente vai fazer... Separa aqui um pouquinho, ó, do jeitinho que tá. Sobe essa manga só pra gente reservar ela, mas já já a gente vai voltar aqui nesse papel, tá? Agora a gente vai fazer um traçado horizontal. E nesse traçado horizontal, a gente vai colocar a medida da circunferência da manga. Ou seja, conforme eu falei no início da aula, que é o dobro da circunferência do nosso braço, tá bom? Para esse modelo, eu usei o dobro da minha circunferência de braço. Então, a gente vai colocar aqui nessa linha horizontal o valor que precisa. Então, assim, o dobro da minha circunferência de braço deu 54. Então, vou fazer com que esse traçado fique no tamanho 54. Olha, marquei aqui no 54, tá vendo? Fiz um pontinho. Beleza, tá. A gente já sabe que essa daqui é a minha manga, tá? A minha manga inteira, tá bom, gente? A gente não faz só metade da manga, a gente faz a manga inteira. Porque daí, quando a gente colocar lá no tecido dobrado, vai sair... A gente vai cortar 2 mangas de uma só vez, entendeu? Então, por isso que a gente faz a manga inteira. Nesse traçado, a gente vai colocar a linha, olha, de cava. Então, a gente vai colocar essa primeira parte da manga, vai posicionar ela aqui. Pode colocar um durex, alguma coisa. Eu vou só posicionar aqui, gente, mais ou menos, tá? Vou colocar a parte 4 lá na beiradinha, onde eu marquei o 54, respeitando, gente, ó, o traçado da cava da manga, tá? Pra ficar bem certinho, pra ficar bem arrumadinho. Agora, essas duas partes, a gente vai distribuir elas também, respeitando aqui, ó, a linha de cava. E deixando mais ou menos a mesma quantidade de medida aqui entre os espaços, tá bom? Então, vou separar um pouquinho mais aqui. Não precisa ser super certinho, não. É mais ou menos, porque agora a gente vai traçar novamente essa manga, tá? A cabeça de manga. Bom, aqui embaixo, a gente já sabe, já deu o espaço para aquele fofinho, né? Para ficar fofinha a manga. Agora, aqui em cima, não. Aqui em cima, a gente vai subir 5 centímetros, que é para ficar empinadinha a manga ali no ombro, sabe? Onde tá franzido, ela precisa ficar empinada. Se a gente não der esse espaço, o que que vai acontecer? A manga vai ficar lambida, franzida, mais lambida. Ela não vai dar aquele fofinho, aquele altinho que precisa. Então, a gente vai colocar 5 centímetros. Pode ser de 3 a 5 centímetros, tá bom? Se você optar por 3 centímetros, a questão é que ela não vai ficar tão empinada, ela vai ficar um pouco mais baixa, mas também dá super certo, também fica bonito, tá? Então, aqui, gente, olha só, tracei aqui do ponto alto da nossa manga, da cabeça de manga, o ponto mais alto da montanha. Vou fazer uma reta, e aí agora a gente vai ter que vir com essa reta arredondando até a metade dessa cava. Mais ou menos aqui, ó, a metade da minha cava, dessa parte 4, ou seja, das costas, é mais ou menos aqui onde eu marquei esse traçadinho. Da frente, mais ou menos aqui. Então, a gente vai vir com um traçado arredondado, morrendo até esse traçado.
Vamos lá? Às vezes falar, gente, me falta vocabulário, eu não vou mentir. Mas aí, vocês observem, bem observado, pra fazerem igual, tá bom? Pode ser a mão livre ou pode ser com a régua curva. Vamos ver como que fica com a régua curva, ó. Vou colocar essa parte mais curva aqui da cava pra poder fazer essa parte. Mais curva não, ó. Essa curva aqui de cima acho que vai ficar melhor. Vou começar aqui embaixo. Ó, fui até mais ou menos a metade do que eu tenho que traçar. Vou posicionar aqui, né, onde falta pra completar. Pronto, tá? É assim que faz. Aí, ó, tá vendo que ficou um quebradinho? Não pode. Então, a gente vem aqui e dá uma suavizada. Opa! Suaviza que é bom, tá? A gente não pode deixar a manga quebrada. Aqui também, ó. Opa! Não pode, a manga não pode ficar quadrada, ela tem que ficar arredondada, tá? Então, termina de desenhar aqui juntinho da manga mesmo que a gente desenhou. Prolonga esse desenho da lateral, que a gente vai tirar isso aqui, tá? Eu acho melhor tirar do que ficar colando um monte de retalho. Mas vocês podem deixar assim também, pode deixar o retalhinho da manga anterior aqui, porque daí depois, quando vocês forem ver de novo essa manga, vocês vão entender como que foi feito, tá? Essa manga, gente, ela vai ser franzida aqui em cima e vai ser franzida aqui embaixo. Então, por isso que ela é bem grande, tá bom? Esses espaços é os espaços que a gente precisa pra poder juntar esse tecido e fazer o franzido, tá? Franzido é isso, precisa de tecido, precisa de espaço na manga, ou onde quer que seja esse franzido, né? Se fosse um babado, por exemplo, precisa de espaço pra gente conseguir franzir, tá bom? Então, aqui, ó, vou juntar também. Acho que eu vou pegar aqui, olha. Então, aqui, gente, ó, vou juntar aqui um pouquinho separado. O que que eu fiz? Ó, eu subi aqui 1 centímetro mais ou menos, pra depois arredondar melhor aqui em cima, tá bom? Precisa ser assim, não pode pegar daqui e subir. Não, é melhor que afaste um pouquinho 1 centímetro pra fora do molde, e aí sim faça essa curva, tá? Bom, gente, é isso. Agora, deixa eu terminar de traçar aqui, que eu vou tirar esses papéis cortados. Eu acho melhor pra guardar e tudo mais. Já meio que tá passado a limpo, sabe? Aí agora, olha só, eu vou traçar reto, conforme a barra que a gente planejou. Prontinho. Show de bola. Agora eu vou encontrar metade dessa manga pra fazer o centro, né? Marcar o centro da manga e também o fio reto. Vou explicar pra vocês o que é o fio reto, porque a gente tem que fazer o fio reto lá na modelagem do corpo também. Ó, medi aqui 54 centímetros, vou dobrar. Pronto, encontrei o meio. Vou subir esquadrando na barra e no traçadinho, pra poder fazer o centro da manga. Pronto. Ó, centro, manga. Agora, aqui eu marco C de costas, F de frente, e eu já posso tirar essas manguinhas, esses pedaços de manga, e eu vou amassar, tá? Mas vocês não necessariamente vocês tenham que tirar. Eu vou tirar porque eu gosto que a manga fica mais lisa, mas vocês não precisam. Se quiser deixar, pra depois vocês entenderem melhor como que foi feita essa manga, pode deixar, tá bom? Agora é a margem de costura. Barra não tem margem de costura porque eu vou colocar barrado, mas se você não tiver barrado, se não tiver barrado no seu tecido, coloque 2 centímetros aqui na barra. Aqui na cabeça de manga, 1 centímetro, tá? Porque a gente vai dar o acabamento no viés. E aqui nas laterais, 1,5, porque vai ser costura francesa, tá? Então, pronto, 1,5 aqui. 1,5 aqui. Uma manga gigantesca. Vai tecido, hein, pessoal? Vai tecido mesmo. E aí, agora, aqui eu tô achando muito curvado ainda, viu, gente? Eu vou dar uma suavizada aqui, ó. Sabe assim? Vai dar defeito? Não vai dar defeito não, tá? Se eu não suavizasse, não ia dar defeito. É só uma questão estética que eu olho
e eu percebo que aqui ainda tá meio quadradão, sabe? Então, eu venho entrando um pouquinho mais, mas não tem necessidade de vocês fazerem isso, tá? Só observem, gente. Observe, tá muito quadradão? Então, dá uma suavizada, tá? Não tá quadradão? Então, beleza. Ó, outra coisa, vamos tornar isso aqui mais fácil? Seguinte, a gente vai fazer só na metade da manga, essa margem de costura, e aí a gente corta junto, combinado? Mais fácil, né, gente? Mais fácil. Segura firme aqui, ó, para o papel não sair do lugar, tá? E corta pelas costas, que as costas é maior que a frente. Então, gente, olha só, cortei igual, né, frente e costas. Então, agora, pra gente endireitar essa frente, a gente pode vir aqui, ó, meio centímetro, tá? Começando aqui da metade dessa cava, e aí a gente vai entrando meio centímetro. Porque a nossa frente, ela é um pouquinho menor que as costas. Olha só, com mais ou menos 5 centímetros aqui do centro-frente, tá? Pra curva, né? Iniciando a curva, a gente morre. A gente não. Esses pontinhos morrem, tá? Morrem em zero. Então, comecei aqui, ó, na metade da cava, a entrar, e aí eu vou suavemente terminando aqui. Pronto. A frente é um pouquinho menor do que as costas, tá? Na manga. Tanto na manga como na modelagem base, né, gente? Então, a gente faz isso. É isso, olha. Parece que é a mesma coisa, frente e costas, e não tem problema se você não conseguir entrar, tá? Como a manga é muito franzida, não dá defeito se a parte da frente estiver igual a parte de trás, tá bom? Mas eu sou professora e eu tenho que ensinar o certo, e o certo é entrar aqui, ó, de meio a 1 centímetro, tá? A frente, ela precisa... A parte da frente, ela precisa ser um pouco menor do que a parte das costas. Igual na cava, né? A cava das costas, ela é mais larga do que a da frente. Então, é porque as nossas costas, ela é maior do que a frente. Basicamente é isso. Mas, se quiser deixar igual frente e costas, nesse caso da manga bufante, não tem problema. Agora é o seguinte, a gente vai colocar o fio reto. Fio é muito, muito, muito importante, tá? Fio reto é pra gente descobrir o eixo da fibra do tecido. O eixo. A trama do tecido, ela é entrelaçada. E essa trama, ela não pode ficar meio que na diagonal nesse corte. Ela não pode ficar assim. Ela tem que ficar retinha. E aí, como a gente descobre o eixo da modelagem? E aí, como que a gente descobre o que é reto na modelagem para poder colocar lá no fio do tecido? Vocês vão entender melhor na próxima aula, tá? Mas eu já tô dando um início porque a gente precisa marcar o fio aqui. O fio, ele é direcionado por uma flecha na modelagem, tá? E aí, no caso da manga, aqui, esse centro já é o fio da manga. Mas, para reforçar, a gente pode fazer um traçado paralelo e com uma flechinha para baixo. Essa é a marcação do fio, é como a modelagem deve ser posicionada lá no tecido. É muito importante que se faça essa marcação, tá? Então, na manga, é assim que vocês vão fazer. Gente, é o seguinte, eu acredito que a maioria de vocês perceberam a diferença, uma certa diferença nas modelagens que eu interpretei na aula anterior, tá? Mas o que acontece? Às vezes eu esqueço algum detalhezinho de explicar e tudo, aí vai eu gravar de novo. E aí, na hora de editar a aula, eu junto, tá? Para que vocês tenham todas as informações necessárias. Então, assim, não se preocupem se é outra modelagem, tá? Se eu fiz duas para poder gravar o vídeo, não tem problema. Só sigam o que eu expliquei, tá bom? Então, aqui na outra modelagem tá em vermelho. Mas não muda nada em relação ao que eu ensinei, tá bom? É só porque eu tive que fazer 2 vezes, porque eu tinha esquecido alguns detalhes. Então, agora, como que a gente vai achar o fio das costas? O fio das costas, da parte das costas da blusa, pode seguir o centro-costas, tá bom? Então, a gente marca aqui, ó, paralelo ao centro-costas, a gente vai marcar uma flecha para baixo, tá? Uma flecha grande aí, é no limite mesmo, tá? Então, tá bom. Aqui,
No revel, a mesma coisa, ó. Posiciona a régua paralela ao centro costas, aqui, olha, aqui no centro costas do revel. Faz a flecha para baixo e pode escrever fio, tá? Aqui também, fio. À frente, a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Aqui, no centro frente, a gente vai posicionar a régua de maneira a fazer um traçado retíssimo para demarcar o fio do tecido, que é a maneira que a gente vai posicionar essa modelagem lá no tecido. Gente, é muito importante. Muito, muitíssimo, muitíssimo, muitão. Aqui, olha, no decote, a mesma coisa. Faz uma flecha, seria melhor se eu tivesse feito essa flecha bem aqui, ó. Tá? Faz uma flechinha para poder posicionar corretamente lá no tecido. Gente, vocês não vão acreditar. Sim, foi mais de uma hora fazendo, né? Com certeza, muito mais de uma hora aí pra vocês. Mas, gente, é a primeira modelagem. Parabéns se você chegou até aqui. A gente não precisa conferir medida de cava, tá? Medida de cava com cabeça de manga, porque a manga é muito maior. Como vocês podem ver, é praticamente do tamanho da frente e costas, tá vendo? Então, não precisa. Ó, tá tudo certinho pra nossa blusa, então a gente já vai cortar na próxima aula, tá? A saia vai ficar pra outro módulo, beleza? Então, assim, parabéns pra quem chegou até aqui. A modelagem é sim a parte que a gente precisa ter mais cuidado, que a gente precisa fazer conferências, né? Porque se não der certo algumas medidas, vai dar errado lá na hora de confeccionar a peça. Então, muita atenção a tudo que eu expliquei e eu prometo que a costura ela vai ser um pouco mais fácil. E entre a modelagem e a costura tem o quê? O corte. E o corte é muito satisfatório, vocês vão ver a parte mais legal, na minha opinião. Então, até a próxima aula mais legal que é de corte.